Esta gratidão aqui é apenas por você ter parado para assistir esse vídeo. Se puder vê-lo até o fim e depois compartilhar, eu te agradeço. O primeiro que perseguiram e caçaram foi Alan dos Santos, mas ninguém se importou, era apenas um jornalista. Depois foi Oswaldo Eustáquio. Prenderam ele, calaram a sua voz, ele foi parar numa cadeira de rodas, mas era apenas um jornalista de internet. Depois prenderam Daniel Silveira, calaram a sua voz e anularam o seu indulto, mas ninguém falou nada, era apenas um deputado federal meio extremista. Em seguida, tentaram prender Roberto Jefferson, que, indignado, erroneamente, atacou a polícia. Ninguém se importou, era apenas um líder de partido. Depois caçaram o mandato de um deputado do Paraná, porque criticou as urnas. Ninguém se importou. Afinal de contas, como desconfiar de urnas cuidadas por pessoas tão importantes? Depois foram dezenas de blogueiros, dezenas de influenciadores, dezenas de plataformas que foram desmonetizadas, censuradas e fechadas. Mas ninguém se importou. Eram apenas fake news. Depois foram centenas de pessoas presas, desarmadas, entre elas crianças, mulheres, idosos, doentes, levados para um campo de concentração, e ninguém se importou, pois eram apenas patriotas. Depois foi afastado o governador de Brasília, e então o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança foram presos, mas ninguém se importou, porque a esquerda estava lutando pela democracia. Depois foi a vez do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele foi preso, mas era apenas um coronel. Depois caçaram 6 mandatos de deputados no Ceará. Ninguém se importou. Eram apenas parlamentares estaduais. Depois não quebraram o sigilo telefônico de Adélio Bispo, mas apreenderam e quebraram o sigilo do telefone do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Além disso, apreenderam o cartão de vacinação dele, mas ninguém falou nada, afinal, o cartão de vacina é o responsável por toda a corrupção da política brasileira. Depois caçaram o mandato de Daltan Dallagnol, com quase 400 mil votos, mas ele era apenas um procurador que investigou os crimes e as safadezas de muita gente. Teve um órgão de imprensa muito respeitado, a Revista Oeste, que foi censurada por trazer uma matéria que expunham pessoas importantes. A extrema imprensa se calou, afinal de contas, era só um veículo de informação digital. O que revolta é o Congresso não se mover. Aliás, os que podem fazer algo no Congresso são apenas os presidentes das 2 casas, da Câmara e do Senado. Ao lado deles, os que podem fazer alguma coisa são os líderes de partidos. Deputados como eu, podemos apenas denunciar. E sabe Deus o que esta denúncia vai me custar. A OAB está calada, os bispos das igrejas católicas estão calados, a Associação de todas as igrejas evangélicas estão caladas, as Forças Armadas parecem amordaçadas, parecem submissas e sem nenhuma reação. A Federação das Indústrias Brasileiras também estão sem ação. Os policiais de todas as ordens estão acatando ordens que, segundo muitos respeitados juristas, são ordens inconstitucionais e ninguém fala nada. Fica uma pergunta: estamos a caminho de uma ditadura? Eu recebi esse texto, não sei quem é o autor, mas o conteúdo faz sentido. Eu dei voz a ele para que possamos pelo menos orar. E quem sabe, se os poderosos assistirem este vídeo, não se sensibilizem também. Que Deus tenha piedade e misericórdia do Brasil de hoje e do Brasil de amanhã, dos nossos filhos, dos nossos netos. Que Deus tenha misericórdia de todos.